O cinema é uma arte que atrai os mais variados gostos e populariza linguagens de todos os tipos. E apesar de toda sua popularidade e como ele avança em conjunto com a tecnologia, é muito complicado achar uma obra que seja amplamente elogiada por todos. Imagine achar um filme que agrade. O tio dos filmes de ação, a dona de casa da comédia romântica, o adolescente dos filmes de super-herói, a blogueirinha dos filmes teen, a senhora dos filmes gospel, os amantes de terror trash e os críticos cult ao mesmo tempo. Tarefa complicada, não? Então é importante entender desde já que a ideia de filme universal é um conceito primordialmente utópico. É claro que não pode haver certeza sobre as impressões de um indivíduo sobre uma obra cinematográfica, mas existem certos filmes que abrangem a maior área possível e, embora não sejam aclamados por certos grupos como perfeitos, muito raramente são considerados abaixo da média por todos os tipos de pessoa. Sendo assim, torna-se um exercício interessante reunir filmes que tangenciam tantos gêneros, ao mesmo tempo que se expõem os fatores que os tornam universais, entre muitas aspas. Palavra essa que será usada entre essas aspas durante toda a duração do vídeo. Ritmo. Um filme universal pode sim ter uma longa duração, desde que seu ritmo seja dinâmico o suficiente para segurar aqueles que têm facilidade em se entediar, mas lento o suficiente para desenvolver bem seus personagens e conceitos. Aprofundando-se na montagem, os cortes devem possuir uma frequência suficientemente alta, pois planos longos e contemplativos levam alguns grupos a quebrar a concentração. Além disso, o diálogo deve ser também muito presente, mas sem se desvencilhar completamente e se tornar superexpositivo. Caso o ritmo do filme não se mantenha interessante para a maioria, pode produzir um efeito torturador. Filmes como O Irlandês podem se tornar dolorosos de se assistir. Complexidade. Aqui chegamos em um campo neutro. O filme não pode subestimar a inteligência do espectador, mas também não pode superestimá-la. Afinal, nem todos possuem o mesmo acesso ao conhecimento e estamos trabalhando com pessoas que são produtos de diferentes gerações e possuem experiências variadas com a arte, podendo até apresentar déficits de atenção ou outras dificuldades. Algo que tornaria filmes como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças inassistíveis. Violência. Apresentar ação e suspense nem sempre determina violência, e ela não é por si só um obstáculo para um filme universal. Porém, sua utilização e propósito narrativo são essenciais para fazer qualquer público comprar a ideia daquela violência, ou melhor, da necessidade dela, embora haja um limite natural para alguns grupos a aceitarem. Em outras palavras, quando presente mais graficamente, a violência deve fazer parte de uma denúncia, ser usada como figura de linguagem ou ser justificada dentro da história de maneira aparentemente satisfatória para a sociedade, como resposta a um ato considerado imoral ou desumano por quem assiste. Além de todas essas exigências, a violência nunca pode estar associada à tortura em um filme universal, já que cenas assim costumam se prolongar o máximo possível para transmitir um sentimento de angústia, fazendo com que algumas pessoas tenham uma aversão automática ao filme. Ademais, convenhamos que é bem mais difícil cobrir os olhos de uma criança por tanto tempo. Sendo assim, filmes como Pulp Fiction distanciam-se muito desse tão desejado título. Linguagem. Visual ou verbal, a linguagem de um filme universal deve ser a mais democrática possível. Uma construção clássica em 3 atos é o ideal, mas modificações que não causem estranhamento também funcionam. De qualquer forma, os jeitos que a imagem e o som contam a história devem ser básicos, sem muitas inovações. Nada como contar a história pela tela de um computador como visto em Buscando. Também é muito importante lembrar que é necessário que esse filme esteja legendado e dublado no máximo de idiomas possível, já que a falta de dublagem geralmente desagrada ou impossibilita a participação de certos grupos, principalmente mais velhos. Temática. Talvez o item mais importante da lista é essencial para um filme universal trabalhar uma temática que seja considerada relevante por qualquer ser humano. É esse senso, aliado à qualidade da produção da história, que encaixa uma premissa na cabeça do espectador. Premissa essa que o leva interessado até o fim do filme. Não importa o jeito que a história é contada, a qualidade do longa, o desenvolvimento de seus personagens, caso as pessoas não comprem a ideia inicial, talvez nem deem o play. A vida de um minerador de petróleo nos Estados Unidos do final do século XIX
e uma garota coreana que se torna amiga de um porco geneticamente modificado não são relevantes para todos os públicos. Já o nascimento de um bebê em meio a uma distopia em que a humanidade é estéril, um escravo que se torna caçador de recompensas e vai atrás de sua amada, um jogo de gato e rato entre um falsificador profissional e um detetive, um pistoleiro que adota e protege uma garota de 11 anos de assassinos que mataram sua família, e um detento condenado à morte, mas aparentemente inofensivo, são premissas que instigam imediatamente nossa curiosidade e alimentam interesses nessas histórias, faça você parte de qualquer grupo social. Entretanto, é sempre importante lembrar que o conflito precisa aparecer da forma mais rápida possível para que aquela pessoa tenha logo do começo motivo para continuar interessada nesse filme, mesmo que não seja o tipo de filme que ela costume assistir. Final. Com todos esses elementos em suas devidas posições, o filme ainda deve apresentar um final redondo e consistente, fechado caso o espectador assim deseje. Não que não possa haver espaço para interpretações, mas finais inteiramente interpretativos são frustrantes para alguns públicos e o sentimento de não ter uma resposta os desagrada ao nível de considerar a experiência tempo perdido ou no mínimo defeituosa, por não ter efetuado o que ele esperava. Para essa parte do público, o final deve ser o mais explicativo possível, algo que não é por si só errado, senão, novamente, realizado por meio de superexposição. Talvez vocês já tenham percebido, mas, na opinião deste narrador, existem 5 filmes principais que podem ser considerados universais, pelo menos nas características que ele elaborou. E são eles: Filhos da Esperança, Django Livre, Prenda-me se for capaz, O Profissional e A Espera de um Milagre. Embora Django Livre às vezes exagere um pouco na violência bem tarantinesca, e Filhos da Esperança demore para realmente engatar a marcha e começar o filme de verdade, esses filmes carregam a maioria das características da lista sem perder sua qualidade cinematográfica, o que é um feito considerável. Ao indicar esses 5 filmes para qualquer tipo de pessoa, não consigo imaginar uma pessoa que não gostaria de pelo menos mais da metade deles. Você concorda com algumas coisas faladas aqui? Você discorda de algumas coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você chegou até aqui. Siga o Nerd Void nas suas redes sociais e ouça o nosso podcast disponível no Deezer, no Google Podcast e também no site do Yellow Submarine Nuclear. Até a próxima.